Olá, pessoal! Tudo bem? Prontos para mais um estudo? A Lei Municipal para a Edificação de Casas em lotes de uma cidade determina que sejam obedecidos os seguintes critérios: afastamento mínimo de 4 metros da rua, afastamento mínimo de 1 metro da divisa com outro lote, área total construída da casa entre 40% e 50% da área total do lote. Um construtor submeteu para aprovação na prefeitura dessa cidade uma planta com propostas para a construção de casas em seus 5 lotes. Cada lote tem área medindo 200 metros quadrados. A imagem apresenta um esquema sem escala, no qual estão representados os lotes, as ruas e os afastamentos considerados nos projetos entre as casas e as diversas divisas dos lotes. As medidas indicadas no esquema estão expressas em metro. A prefeitura aprovará apenas a planta da casa. Bem, vamos levar em conta os critérios apresentados e vamos começar aqui primeiro analisando o terceiro critério, que fala que a área total construída da casa deve estar entre 40% e 50% da área total do lote. Vamos recordar que 40%, por exemplo, pode ser expresso como sendo 40 por 100 ou simplesmente 0,4. E os 50% também pode ser representado no mesmo formato, 50% como 50 sobre 100 ou 0,5. Essas representações serão úteis para nós justamente para a definição do intervalo expresso nesse critério. Ou seja, nós temos aqui 200 metros quadrados e, nesse sentido, 40% ou 0,4 d vezes 200 irá gerar aqui 80 metros quadrados. Já 50% ou 0,5 d vezes 200 irá gerar 100 metros quadrados. Isto quer dizer que a área deverá ser, de acordo com o texto da questão, estar entre 40% e 50%. Então ela deve ser menor que 100 metros quadrados e maior que 80 metros quadrados. Agora nós vamos avaliar as demais questões, os demais critérios. Vamos começar aqui com as ruas. A rua que você observa aí na vertical, vamos chamar de rua 1. E a da horizontal vamos chamar de rua 2. Aqui está escrito assim: deve haver um afastamento mínimo de 4 metros da rua em relação a essas casas. Bem, avaliando cada uma das representações das casas, na casa 1 nós temos 4 metros para a rua 1 e 4 metros para a rua 2. Fechou então? Para a casa 2, nós temos 4 metros para a rua 2 de afastamento, ok, também está dentro dos critérios. Na casa 3, 4 metros para a rua 1 e 4 metros para a rua 2 também está ok. Na casa 4, veja que na rua 2, o afastamento da casa está a 2 metros da rua. Ou seja, não obedece ao critério, podemos já, entre aspas, jogar fora essa representação. E na casa 5, se nós formos fazer um comparativo dessa casa com a rua 1, também obedece ao critério, uma vez que está a 4 metros dessa rua. Já nós temos agora o segundo critério, em que o afastamento mínimo será de 1 metro com a divisa, com outro lote. Bem, se nós formos verificar cada uma das representações, veja que na casa 1, 1 metro obedece então em relação à casa 2 e em relação à casa que eventualmente esteja em algum lote superior. Na casa 2, do lado esquerdo, na divisa com a casa 1, 1 metro, e com a casa, eventualmente, ou com o lote da vista superior também 1 metro. Do lado direito também, se formos ver a casa 3, também existe na divisa da casa 3 com a casa 4, 1 metro de distância e 4 metros com a casa 5, então está tudo certo.
E na casa 5, 1 metro na divisa com a casa 3, 1 metro na divisa do lote que é baldio, ou que não existe representação aqui de casas, e 1 metro aqui na parte que seria considerada a base desse lote. Bem, então as casas 1, 2, 3 e 5 obedecem aos dois critérios especificados nos dois primeiros itens. E agora só nos resta fazer a avaliação das áreas. Vamos começar com a casa 1. Observe que para a rua 2 nós temos 10 metros no lote da casa 1. Esses 10 metros, ou desses 10 metros, vamos desconsiderar 4 metros e 1 metro, ou seja, vamos tirar 5 metros, que são os afastamentos esquerdo e direito dessa casa em relação à rua 1 e à casa 2. Então, 10 menos 5 resultará em 5 na base. E na altura em que essa casa 1 está de frente para a rua 1, nós temos 20 metros, menos 1 metro, 19, menos 4 metros, 15 metros. E calculando a área, nós vamos ter base vezes a altura, uma vez que a casa 1, e a casa 2, e a casa 3, e a casa 5, a casa 4 também, mas não precisaremos avaliá-la, tem formato de um retângulo. Então a área será base vezes altura, ou seja, 5 vezes 15. E 5 vezes 15 gerará 75 metros quadrados. Observe que nós temos no intervalo que delimitamos no início da questão, uma área que deve estar entre 80 e 100 metros. A casa 1 tem um valor de área inferior, ou seja, menor que 80. Então podemos jogar fora esta casa. Na casa 2. Na casa 2 nós temos, pensando também como pensamos em relação à casa 1, de frente para a rua 2, 10 metros, menos 1 metro, menos 1 metro, ou seja, uma base 8. E na altura, os mesmos 20 metros dessa casa na direção da rua 1, menos 1 e menos 4, ou seja, menos 5, gerará 20 menos 5, que é 15 metros. E a área virá de fazermos 8 vezes 15, vamos destacar 8 vezes 15, que é a base vezes a altura. E os 8 vezes 15 gerará 120 metros quadrados. Porém, 120 é superior a 100 metros, então esta casa também vamos desconsiderar. Na casa 3. Na casa 3 nós temos de frente para a rua 2, também 10 metros, menos 4, menos 1, menos 5, ou seja, 5 metros na base. E de frente para a rua 1, nós vamos tirar dos 20 metros 4, e 4, 4 e 4 e 8, 20 menos 8 gerará então 12 metros aqui na altura. E a área vai ser dada por base 5 vezes altura 12, ou seja, 60 metros quadrados, que é inferior aos 80, então a casa 3 também pode ser excluída. Logo, nós poderíamos dizer que a casa 5 possivelmente será a casa em que a prefeitura aprovará a planta. Mas vamos verificar, não é mesmo? Nós temos então de frente para a rua 1, 20 metros, considerando a casa 5. Menos 1, ou seja, nós vamos ter 18 metros no que seria a altura desse retângulo. E na base, na direção para a rua 2, nós temos os 10 metros, menos 4 e menos 1, o que vai gerar 5 metros na base. Então, a área virá de nós fazermos 5 vezes 18, e 5 vezes 18 gerará 90 metros quadrados. E 90 metros quadrados está no intervalo de 80 até 100 metros quadrados. Portanto, de fato, é a casa 5 que terá a sua planta aprovada pela prefeitura. E se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos ver que o item E se enquadra nesse resultado, nessa conclusão. Certo, pessoal? Muito bem, então. Com esses pensamentos, cálculos e considerações, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada. Que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!